paz, líderes de um poderoso avivamento. Amém? Antes de você se assentar, eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado. Diga: meu irmão, eu sou um consolidador de êxito. Eu sou um libertador de vidas. E nesta manhã, eu quero abençoar a sua vida. E eu quero declarar que você é um consolidador de êxito. E a sua casa, ela é a sede da consolidação do nosso Deus. Se você recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor e dê a Ele um brado de conquistadores. Amém. Você pode se assentar. Sejam todos bem-vindos a esse congresso, que para mim é um dos melhores congressos que a Igreja da Restauração pode realizar para desatar de uma unção sobre as nossas vidas. Consolidando uma geração através da revisão. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4. Para que nós venhamos a ter êxito dentro desse processo de consolidar uma geração, de estar caminhando com uma pessoa, de estar desatando a vida de uma pessoa, de estar levantando homens, mulheres, jovens, crianças e famílias, segundo o caráter de Cristo, nós precisamos entender que aquele que nos chamou, Ele é suficientemente capaz de nos ajudar, de nos adestrar. E nesta manhã, nesse início de tarde, você está aqui porque Deus conhece o seu coração e Ele vai desatar de um tempo novo sobre a tua vida. Você será conhecido como um consolidador de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas e de sobrenatural. Diga: eu recebo. Amém? Todos encontraram Provérbios capítulo 4, 20, a palavra do Senhor declara assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor por causa desta palavra que é vida, que é poder, por causa desta palavra que é a ferramenta poderosa que nós precisamos para consolidar uma geração através da revisão. Então a palavra está nos dizendo que nós precisamos guardar o nosso coração. A palavra diz que nós precisamos guardar os nossos lábios de toda perversidade, de toda malignidade, porque muitas vezes nós queremos levantar uma geração de homens e mulheres que não são dependentes de Deus, mas que eles se tornam escravos daquilo que eu quero que eles sejam para caminhar ao meu lado. Deus tem nos levantado dentro de um tempo onde a revisão traz sobre nós o arrependimento, ela traz sobre nós uma libertação, uma cura e uma restauração, para que quando nós olharmos para a vida das pessoas, elas possam ver exatamente aquilo que Cristo é na nossa vida. Então hoje, o desafio é eu entender. Nós até sabemos, mas nós às vezes esquecemos que nós temos um inimigo, nós temos um adversário, que ele trabalha incansavelmente para destruir toda a nossa liderança. Nós temos um adversário que ele trabalha para nos tirar do centro do propósito de Deus, porque
alcançar? Quem era a sua vida? Quem era a sua família? Quem era a sua alma? Quem era a sua mente e o seu coração antes de Jesus entrar nessa história de vida? Muitas vezes as pessoas falam, não, mas antes da visão, nós precisamos ver quem nós éramos antes da cruz. Porque a visão veio como uma ferramenta para desatar de uma liderança sobre nós quem nós éramos antes da visão, mas depois da salvação. Porque a salvação não pode vir após a visão. A visão, ela traz sobre ela a unção da salvação. Mas quando eu fui salva, quando alguns que estão aqui foram salvos, não tinha visão. Celular no modelo dos 12. Havia uma visão de conquista, sim. Mas eu preciso estar com o meu entendimento bem definido de que Deus me chamou para fazer uma grande e poderosa consolidação. Não foi o homem que me chamou, Deus me chamou. Então, se Deus me chamou, Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Se você está aqui nesta manhã e você é discípulo, ou você é pastor, apóstolo, bispo, eu não sei qual é o seu título, eu só sei que quando Deus lhe olha, Ele já vê que você é o líder poderoso que vai consolidar uma poderosa geração e uma nação forte, mas a salvação não pode ser roubada. Por isso que a Bíblia fala, guarda o teu coração. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque o diabo, ele rouba aquilo que Deus tem para nós, minando o nosso coração. Porque quando nós fechamos o nosso coração, acabou. Pode vir discipulador, pode vir discípulo, pode vir o que for, porque o coração está fechado. Glória a Deus que Deus usou a vida da pastora Djanira nesses dias, para ministrar sobre nós, para tirarmos a pedra do nosso coração. Porque do nosso coração procede as fontes de vida. Do nosso coração procede a palavra de libertação. Do meu coração procede a palavra da cura. O meu coração procede aquilo que eu quero ser. Meu irmão, o seu alvo é Cristo. Deus lhe chamou para levantar uma geração para Cristo. Diga amém. Então eu preciso me mover dentro das ferramentas da visão. Eu preciso entender, eu ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. Eu preciso entender que cada vida que se aproxima de mim, Deus vai fazer dessa vida uma referência da glória de Deus. Então quando eu olho, quando eu olhei, quando eu passei pela revisão, e quando eu ministrei revisão para os nossos 12, juntamente com o apóstolo Marcel e bispa Joyce, que estavam ali naquele lugar de excelência e de nobreza, quando eu passei por essa revisão, eu pensei, revisão. O Senhor quer nos levar de volta para o lugar que nós não deveríamos ter saído. O Senhor quer chamar nossa atenção para voltarmos às veredas antigas e olharmos o bom caminho, e olharmos as nossas atitudes, e olharmos aonde paramos, porque hoje há muitas pessoas que estão paradas, estão estacionadas, estão mortas nos seus sepulcros, estão cegas. É aquilo que nós ensinamos lá, quando Jesus estava ali, que veio a multidão de coxo, de aleijado, porque a multidão, ela tem problema. E às vezes nós temos que levantar, consolidar uma geração, mas estamos problemáticos, estamos enfermos, estamos debilitados, estamos raquíticos, estamos cegos. Nós precisamos entender que muitas coisas tiram o líder do que eu desejei para mim, mas que Deus não projetou para a minha vida. Às vezes nós queremos caminhar dentro de algo que é o meu projeto, dentro de algo que eu sou, dentro de algo que eu acho que eu posso fazer, mas eu tiro os meus olhos daquele que me chamou. Quem lhe chamou foi Deus, e aquele que lhe chamou, ao seu tempo, Ele vai te honrar. Mas hoje Ele te diz, levanta-te, porque eu removerei a pedra da decepção que está dando a tua consolidação. Diga amém.
de algo que eu criei. A decepção, quando nós olhamos para o livro de Jeremias, no capítulo 20, no versículo 18, a Bíblia diz assim: por que sair do ventre materno, só para ver dificuldades e tristezas e terminar meus dias na maior decepção? Nós precisamos estar com os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos colocar os nossos olhos e a integridade do nosso coração naquele que é suficientemente capaz de nos entender. Porque há momentos da nossa história de vida que nós estamos tão atados, tão presos, tão feridos, estacionados por um trauma, e nós esperamos que alguém faça alguma coisa. E porque alguém não faz o que eu quero, eu me decepciono e eu saio da rota da consolidação. Eu vejo que a revisão é um clamor do coração de Deus para volte à inocência, como foi ministrado nesta manhã, uma igreja pura, santa, irrepreensível. Volte para o lugar inegociável, volte ao lugar da adoração, volte ao lugar do clamor, do pranto, volte para mim, porque eu sou o modelo de consolidação correta que você precisa ter. Então os nossos olhos precisam permanecer naquele que nos chamou, naquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Não esquecendo que ele tem ferramentas para nos abençoar. O seu líder é uma ferramenta que Deus usou para lhe abençoar. O seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo é a pessoa que Deus levantou para lhe abençoar. Só que Deus tem me ministrado esse tempo, que muitas vezes aquela pessoa que foi chamada para me abençoar, na grande maioria das vezes, ainda que ela tenha falhas, as falhas daquela pessoa é a cura para a minha vida. Deus tem me falado, e meu esposo, o amado esposo que está ali, sabe, por Deus. Todo aquele que Deus olha, a Bíblia fala que Ele nos olhou quando nós éramos uma massa sem forma no ventre da nossa mãe. E ali Ele nos designou para sermos profetas de um poderoso avivamento. Então quem vai me suprir? Deus. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, quem supre o homem que é chamado por Deus é o próprio Deus. Então se hoje há alguma raiz de decepção no seu coração, na sua história de vida, hoje eu estou aqui como profeta de avivamento e eu te digo: saia, 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 volte, reveja, porque Deus vai te entregar o melhor tempo de toda a tua história de vida. Se você recebe, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor, porque eu creio que Deus já está estabelecendo de um tempo novo sobre a nossa vida, amém? Mas o consolidador de êxito, ele não se distrai na sua chamada. Ele sabe exatamente para quem ele foi chamado e o que ele deve fazer. É como uma família, não tem como não falar sobre família. Cada um na família sabe a sua função. O sacerdote sabe a função a qual ele foi designado. A sacerdotisa sabe a função a qual ela foi designada. Ele não se atrapalha, ele não anda embaraçado, ele não anda atrapalhado. Consolidador de êxito que vai levantar uma geração através da revisão. Ele é uma pessoa resolvida. Ele é uma pessoa estrategicamente chamado. Quem lhe chamou? Foi o apóstolo Jean. O apóstolo Jean foi o instrumento de Deus na sua vida para despertar o líder que ia dentro de você. Mas quem lhe escolheu foi Deus. Diga: Deus me escolheu. Se Deus me escolheu, é porque eu sou o melhor. Diga para o seu irmão: eu sou o melhor. Eu sempre digo que eu sou uma das mulheres mais lindas, magras e ungidas de toda essa terra. Porque quando eu olho para mim, eu sempre me olho: eu sou a melhor. Não é porque eu casei com o melhor marido. É porque Deus, quando Ele me olha, Ele não olha quem eu sou, Ele olha quem eu serei.
Então, quando Deus te olha dentro do processo da revisão, Ele já olha quem você será. E eu estou aqui nesta manhã como profeta para te dizer que você é a melhor ideia de Deus. Você é o melhor libertador de toda esta terra. A sua casa é a família mais feliz desta terra. Você é um dos homens mais prósperos, mais felizes. E você vai levantar uma geração que será revisada através da glória do nome do Senhor. Diga amém. Mas entra o segundo ponto. Às vezes estamos decepcionados. Eu estava conversando com a pastora Regina e disse, ai meu Deus, será que eu sou uma decepcionada? Eu disse, não. Eu posso até ter tido algumas decepções, mas as decepções não podem paralisar a unção e a ação de Deus na minha vida. E é do segundo ponto, o que pode parar um líder para que ele não venha fazer uma consolidação, para gerar uma multidão através da revisão? A frustração. Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 17, no versículo 14b, a Bíblia diz assim, porque o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Há momentos que o homem até nos frustra, mas há momentos em que Deus deseja frustrar o projeto do nosso coração. Há um momento que Deus diz, não, aí você vai parar. Tem uma literatura que diz, quando Deus diz não. Quando Deus diz não, Ele está dizendo, calma que eu tenho algo melhor para você. Não se preocupe não, que você não está perdendo nada. Você só está renunciando para você receber o melhor do que eu tenho. A honra do Senhor, ela virá sobre a tua vida, ela virá sobre a tua família, ela virá sobre o teu ministério. Então, é um momento que Deus nos frustra. Porque Deus faz como Ele quer e da forma como Ele quer. A frustração, ela pode ser comparada com uma raiva. Estou frustrado, não vou no congresso. Quem que ele está pensando que é? Nós precisamos entender que Satanás, ele vai fazer de tudo para roubar a unção que há sobre a nossa vida. Porque ele levou Jesus, o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. Mas ele se manteve firme. Está passando por uma situação, meu irmão e minha irmã aqui? Se mantenha firme. Seja fiel. Porque o inimigo vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir da sua presença. Não se preocupe não, porque o Senhor, Ele é o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Não se preocupe não, porque o diabo não vai lhe paralisar do cativeiro que Deus lhe tirou. Ele vai te erguer, Ele vai te levantar e Ele vai te entregar uma grande e poderosa multidão. Diga amém. Às vezes eu coloco a minha confiança toda no homem. E eu esqueço que Deus move o coração do homem. Eu nunca esqueço uma experiência que nós passamos a nível de rede de família. Quando o apóstolo René veio, chegou aqui neste lugar, no dia 1º de novembro, para mudar algo que Deus havia colocado no coração dele. Ele entrou, chamou a mim, o apóstolo Ayub, chamou os nossos 12, colocou todos aqui na frente. Ele disse, eu estava em casa e Deus falou comigo. Aí eu já, comecei a observar, eu disse, Senhor, o que há na minha vida? Se tem alguma coisa, eu já me arrependo. Meu pai, o que esses 12 fizeram? O que está acontecendo? Porque quando o homem tem convicção de quem o chamou, ele tem humildade de sondar o seu coração e o seu caminho. Ele disse, eu estava em casa e Deus falou comigo. Quando ele falou, Deus falou comigo, aí eu já sei o que é. Porque havíamos feito uma campanha, eu, pastora Francine, as 12, numa unidade com o apóstolo Ayub, para termos algo que Deus já havia nos dado. Ele disse, eu estava em casa e Deus falou comigo. Ele disse, a melhor forma, nunca esqueço daquilo, de Deus mudar o coração do homem de Deus,
é você orar a Deus e Deus falar com o homem de Deus. O Deus que nós servimos, Ele é muito poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que te trouxe aqui nesses dias. E Ele te diz, eu te chamei, eu te separei, eu tenho te levantado como líder de uma poderosa multidão. Mas eu te digo hoje, levanta-te, porque eu farei algo grande e algo poderoso. Eu, Senhor, desatarei de uma unção sobre ti. Eu, Senhor, colocarei as palavras da tua boca e eu te entregarei a vitória, diz o Senhor dos exércitos. Diga amém. Pode dar um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Então a minha confiança precisa ser no Senhor. Quando eu olho para a vida de Jesus, quando nós olhamos para Jesus, o modelo da consolidação. Aqueles discípulos de Jesus, só Jesus para caminhar com aquele povo. Mas Jesus tinha um alvo. Ele sabia o que ele queria. E ele sabia para que ele foi separado. E algo que Deus colocou no meu coração é que a traição de Judas não tirou Jesus do seu alvo. É que a negação de Pedro não tirou Jesus do seu alvo. A incredulidade de Tomé não tirou Jesus do alvo que ele tinha. Meu irmão e minha irmã, seja qual for a situação que está assolando o seu coração, não permita que nada nem ninguém tire você do seu alvo, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E nós que somos líderes revisados, consolidados, nós sabemos como lutar contra principados e potestades, porque as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais em Deus, e nós sairemos mais do que vencedores, e o diabo não vai tocar em nada do que possuímos, porque aquele que nos chamou é fiel. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Ele é fiel. Mas eu tenho que guardar o meu coração. Diga para o seu irmão, guarde o seu coração. O seu coração é o tesouro. Amém? Guardar o coração, porque um líder que é chamado para levantar, através da consolidação, uma geração de pessoas íntegras, além de ser um libertador, ele é inegociável, ele é inabalável. As coisas estão acontecendo, ele olha e diz, não tem problema não, porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para suprir cada uma das minhas necessidades. Ele é poderoso, e Ele vai fazer algo tremendo e maravilhoso na sua direção.